Olá, Carlos Pado aqui com você. Bem-vindo a mais uma estratégia exclusiva da área VIP do site 10.000almês.com. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, te passando uma estratégia nova. Bom, essa estratégia eu desenvolvi recentemente e para corrigir para corrigir uma ideia que eu queria favorecer duas coisas. Uma é quem quisesse operar de forma a seguir a tendência, mas não esperando pullback, ou seja, a outra estratégia M5 nossa, o mercado, a gente olha a média de 10, 144, né? Então, digamos um exemplo, o preço sobe, digamos que a média está em alta, então a gente esperava naquela estratégia M5 com a média de 10 e 144, a gente espera o preço subir, se a tendência está de alta, fazer um pullback, ou seja, uma correção para trás, e aí entrar a favor de novo, ok? Essa é o contrário, essa é uma estratégia que eu desenvolvi para quem quer operar a favor da tendência e, digamos assim, o início dela, o rompimento, operar a favor desde o início, e não quando ela faz um pullback, ok? Então é um pouco diferente. E também a mesma estratégia usada também para opções binárias. Então eu vou gravar um vídeo separado desse, focado, mostrando também como dá para operar opções binárias no M5, né? E então seria focado nisso aí, ok? Então a gente trabalha da seguinte forma, trabalha no M5, ok? Eu vou montar aqui para ver desde o início, ó, vamos aqui em arquivo, embaixo de arquivo aqui no X, então escolhemos o ativo, euro-dólar, ele começa no H1, né? Colocamos ele no M5, ok? Agora a gente clica com o botão direito na parte preta, botão direito do mouse aqui na parte preta, no fundo, propriedades, onde está a grade cinza, vamos colocar ela preta, barra superior azul, barra inferior vermelha. Se o seu MetaTrader não tiver em português, vocês vêm aqui em exibir, muda para o idioma português, fecha e abre a plataforma de novo, ok? Que pode estar em inglês. Então, barra superior azul, barra inferior vermelha, vela ascendente, o mesmo azul, mesmo tom, vela descendente, o mesmo vermelho lá de cima também, e dou um ok. Feito isso, eu coloco aqui em velas, aqui no meio, dou um toque aqui no zoom, mais um, aqui eu errei a parte de dentro aqui, então vamos acertar. Ó, vamos lá em propriedades de novo, então vamos lá, barra superior azul, barra inferior vermelha, vela ascendente azul, vela descendente vermelha. Agora sim, vamos ver. Pronto. Então tá pronta essa parte aqui, ok? Ativo esses dois botões aqui em cima, deixo os dois marcados para ele ficar bem para o lado direito, atualizando aqui. Agora eu venho aqui nesse botãozinho do lado do relógio, ó, indicadores, clico aqui, depois vem em tendência, moving average, que é média móvel em inglês, moving average, ok? Então eu coloco aqui uma média de 4, azul, vou botar aqui um aqua, que é um azul piscina, né, bem clarinho. Coloco um aqua, venho aqui de novo no mesmo caminho, ele já está aqui em cima, tá vendo? Mas eu sempre mostro o lugar para vocês não se perderem. Então indicadores aqui, tendência, move average. Agora vamos colocar uma média de 10. Sempre é exponencial, tá vendo aqui, ó? É exponencial aqui nessas opções do método. Aqui não muda nada, aplicado é close como tá, só vai mudando as cores. Agora eu vou colocar uma amarela de 10. Pronto, vamos lá de novo. Tendência, move average. E vamos colocar 20. E vamos colocar um azul mais escuro. Pronto. Ok. Então como funciona? Aqui tá feito isso, né? Esse é o nosso template. Feito isso, vocês clicam aqui direito no último botão, templates, salvar template e depois coloca. Eu já salvei aqui, ó, tá vendo? M5 Scalp Monster. Esse eu coloquei o nome. Então aqui é só escrever, ó, tá vendo? M5, né? Eu já tenho pronto aqui o nome, ó.
Eu vou salvar de novo só para ver como é que é. Vai perguntar se eu quero substituir, falando que ele já existe. Eu vou falar que sim, pronto. Então, uma vez feito isso, ó, salvando, quando vocês abrirem outro ativo, ó, por exemplo, vamos colocar agora aqui, ó, USDJPY, dólar com ien japonês, o iene japonês. Então aqui, ó, coloquei aqui, vou colocar no M5. Agora eu não preciso montar tudo aquilo. Eu venho aqui no último botãozinho, ó, templates, e ele já vai estar aqui, M5 Scalp Monster, nessa lista aqui de baixo. Eu clico, já vai montar tudo. Pronto, ó. Atualizo aqui de novo 2 vezes para ele puxar para frente. Pronto. Esse par aqui eu gosto de usar para operar à noite, porque é um mercado com a moeda japonesa. Então geralmente quando está à noite aqui na nossa região do planeta, lá são 12 horas, então já está de manhã, ok? Então eu gosto de operar na parte da noite com a moeda japonesa e durante o dia, principalmente na parte da manhã, no horário brasileiro, com o euro-dólar. Pode operar outras moedas? Pode operar outras moedas, ok? Pode operar a moeda que vocês quiserem, mas eu estou dando só uma dica aqui como é que eu faço. Eu gosto de trabalhar com euro-dólar durante o dia, e se eu for operar alguma coisa à noite, né, no final da tarde ou à noite, eu pego essa moeda japonesa aqui, o USDJPY, que é o dólar com moeda japonesa, ok? Então, ó, é muito simples o sistema. Por que eu coloquei Scalp Monster? Scalp é um termo que a gente usa quando é uma operação rápida, uma operação que dura poucos minutos, onde você entra, pega alguns pips e sai. Isso é um scalp, ok? Scalper é aquele operador que trabalha com scalping, ou seja, aquele que trabalha com essa técnica de pegar poucos pips e rápido ali, operações de minutos, às vezes menos de 1 minuto, às vezes um pouco mais, às vezes alguns minutos, mas não são operações muito longas, ok? Você pega, o stop é bem curto, o alvo é bem curto, então é coisa rápida. E por que eu coloquei esse nome? Eu quero que vocês imaginem o seguinte: essas 3 linhas, as 3 médias, imaginam que isso aqui, vamos levar na brincadeira, claro, para você entender. Eu vou explicar dessa forma para você entender melhor. Então eu gosto de falar assim: essas 3 linhas é o monstro do Lago Ness. Sabe aquele monstro que fica no lago, que parecia um dinossauro, né? Que tem algumas fotos que fica aquela cabeça comprida saindo da água. Tá? Imagina que é uma cobra gigante, ou uma cobra gigante, né? Ou o monstro do Lago Ness. Então, por que fica assim? Para você entender e mentalizar, e aí você aprende. Você pensando dessa forma que eu vou te passar, é uma forma didática que eu estou tentando passar para ficar fácil. Quando o monstro vira para baixo, aqui embaixo, tá vendo? E ele abre a boca é isso aqui que ele está agora, tá vendo? Ele está com a boca aberta, mergulhando para baixo, tá vendo? Então quando ele está, ó, tá vendo aqui atrás, ó? Ele estava embolado, todo apertadinho, embolado, de repente ele virou para baixo, mergulhou no fundo do lago e abriu a boca para engolir os peixes, para comer. Quando ele abre, tá vendo? As 3 linhas, ó, fica a azul clarinha, a aqua por baixo, amarela no meio e azul escura por cima. Quando ele abriu a boca aqui, você entra vendido, se for para baixo, tá vendo? Quando ele abriu a boca para baixo, mergulhando para baixo, você entra vendido, tá? E você sai, aí não existe um alvo pré-determinado, pode ser 10 pips, você vai ter que fazer, eu não trabalho com alvo pré-determinado, você pode colocar uns 10 pips, pode sair até com 5, 6, 7, 8 pips, 12, 15, tá? Não existe um alvo pré-determinado, você vai analisando o mercado, tá vendo? Ele abriu a boca, então começou a dar essas velas aqui por baixo, tá vendo? A vela começou a cair, ó, e o monstro abriu a boca, as 3 médias vão se separar, entendeu? Elas vão se separar, e a amarela fica no meio. Observe que a amarela tem que estar no meio, a azul clara para baixo, a escura para cima e a amarela no meio. Abriu a boca para baixo, você entra vendido, tá vendo? O mercado cai e já poderia sair em algum ponto aqui, ó. Não precisava nem ter pego a queda toda se não quisesse, ok? Depois ele fecha a boca, engole um pouco de peixe, tá vendo? Ó? Ele engoliu um pouco de peixe, fechou um pouco a boca aqui nas médias, ó. Daqui a pouco ele abre a boca de novo, tá vendo? Ó? Ele abre a boca e o preço volta a cair, tá vendo aqui? Quando ele voltou a cair, se quisesse entrava de novo, ó. Abriu a boca mergulhando para o fundo, ó, você abriu e aí você faz uma venda e vem. Percebe que ele não chegou nem aí contra você, ó. Se você segue, ó. Aí ele foi, engoliu bastante peixe, fechou a boca aqui de novo. Ameaçou virar, tá vendo? A média azul, claro, foi para o meio, passou a amarela para cima, então aqui você já está fora, você não faz mais nada. Quando ele abriu de novo, tá vendo? Ó, a média cruzou para baixo de novo, o preço caiu, ó.
ameaçou voltar um pouco, ele voltou e abriu a boca, tá vendo? Ele volta a mergulhar e abrir a boca. Aí você entra vendido de novo. Tá vendo? Aqui ele fechou, tá vendo? Fechou a boca, engoliu todos os peixes. E aí, ó, aqui já fez o contrário, ó. O que aconteceu, tá vendo? Ele começou a subir de novo. Quando ele subiu, ele abriu a boca para cima, tá vendo? A azul agora, claro, foi por cima. Amarela sempre, amarela, digamos que é a língua do monstro. Imagina isso. E azul por baixo aqui mais escura. Ele abriu a boca para cima, você entra comprado. Tá vendo? Pegou uns pips aqui e ele voltou e sai. Você já saiu da operação. Aqui ele já fechou a boca, começou a nadar de lado. Já não estava mais comendo, tá vendo? Já fechou a boca, começou a nadar de lado, começou a passear. Quando ele começou a mergulhar, abriu a boca de novo, tá vendo? Azul clara para baixo, amarela, sempre a língua dele fica no meio, amarela, tá vendo? E azul em cima. Abriu a boca, mergulhou para baixo, você entra vendido de novo. Tá vendo? Então você vai seguindo as tendências, ó, no M5. Percebe? Então é só isso. E aí, como que você estopa? O que acontece é o seguinte, ó. Digamos que ele abriu a boca aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, ele abriu a boca. Você comprou. Se você, claro que aqui dava para sair no lucro e fechava, tá vendo? Nessa alta aqui dava para você entrar em algum ponto aqui, sair no lucro rápido e já sair da operação. Mas digamos que ele abriu a boca, fechou e você ficou perdido e ele vira aqui para baixo, tá vendo? Se você vê que o monstro fecha a boca e vira para o outro lado e começa a mergulhar contra a sua operação, aí você estopa ela e abre para o outro lado, tá vendo? Então, se por acaso em algum ponto você abriu aqui, ó, e não chegou a sair no lucro, se você vê que o monstro fechou a boca e vai abrir a boca para o outro lado, é onde você estopa. Tá vendo? Então agora, por exemplo, digamos que o mercado está fechado, eu estou gravando isso no domingo, mas imagina que o mercado tivesse aberto agora, eu fosse vender agora. Tá vendo? Eu vendi agora. Tá? O monstro está de boca aberta para baixo. Eu vendi. Se ele fechar essa boca e começar a virar para cima, eu estopo, e se ele abrir a boca para cima, eu vou a favor e entro comprado. Ok? Então não existe um stop também determinado. O stop não é 10, 15, 20. Geralmente o que acontece? É um stop bem curto. Agora eu vou voltar aqui para trás um pouco para vocês verem como é legal, ó, a estratégia. Tá vendo? Aqui, por exemplo, é um caso. Ó, tá vendo? Ele mergulhou aqui, abriu a boca para baixo. Depois ele fecha, tá vendo aqui? E ele abre a boca para cima, tá vendo? Então aqui você compra. Também dava para sair no lucro aqui, ó. Mas se por acaso você esperasse isso aqui e não fechasse no lucro, ó, quando você vê que ele fechou a boca, tá vendo? As médias se juntaram, ó, e ele abre a boca para baixo e mergulha para baixo, ó, aí por que você vê que ele virou? Porque você vê que a média azul clara está por baixo agora. Tá vendo? A língua, né, a amarela está no meio e a parte de cima da boca do monstro. Mergulhou para baixo, você já estopava isso aqui, tá vendo? Se você tivesse errado a operação, eu digo. Aí mergulhou, abriu a boca para baixo, você vem vendido, tá vendo? Fechou, tá vendo? Mergulhou de novo, começou a abrir a boca, você já vendeu de novo. Se ele por acaso em algum ponto aqui, ó, virasse para cima, fechasse a boca e abrisse a boca para cima, aí você já sai de novo e abre e entra comprado a favor da abertura da boca dele para cima. Aqui, ó, tá vendo? O monstro, ó, ele fechou a boca e abriu para cima, ó, tá vendo? O azul claro foi por cima, a língua amarela no meio e o azul escuro por baixo. Abriu a boca para cima e começou a subir, você entra comprado. Tá vendo? Quem quiser segurar um pouco, se arriscar, às vezes pega um lucro maior. Percebe? Pega um lucro maior. Mas quem não quiser se arriscar muito, pega 10 pips e sai. Ok? Porque às vezes acontece isso aqui, ó. Vamos seguindo mais para trás aqui, ó. Sempre pode acontecer dele virar um pouco para o outro lado, entendeu? Então você tem que esperar as médias, a abertura da boca. O que é a abertura da boca? Tá vendo aqui como ele estava embolado nesse ponto aqui, ó? Aí aqui ele começa a abrir a boca, tá vendo aqui, ó? A azul clara vem para cima, a amarela no meio, a língua dele, e a parte de baixo aqui. Quando você vê que as três médias se abrem e o preço sobe, né? Você entra comprado, entendeu? Se você não entra em algum ponto aqui, na hora que ele voltou aqui, ó, e ele começou a subir de novo, você entraria comprado, tá vendo? E você só sai, ou porque bateu no alvo, ou porque a boca dele fechou e virou para o outro lado, tá vendo? Aqui a boca dele fechou, e aí ele abriu a boca para baixo, ó, e aí você entra vendido, ó. Aqui ele fecha, tá vendo? E abriu a boca para cima, abriu para cima, você entra comprado. Então por isso que eu chamei de Scalp Monster, monstro do scalp, ou seja, um monstro scalp, para você operar no M5. Porque é uma forma didática de ensinar você facilmente essa estratégia. E ela é muito boa. Então, durante o dia, no Brasil, horário brasileiro, da parte quando abre Londres, né, mais ou menos 4, 5 da manhã, já está bem forte lá em Londres. Você pode operar com esse mercado até a parte da manhã inteira, até meio-dia, mais ou menos 1 hora, está bem forte. Não que você não possa operar à tarde, estou falando do horário que é mais movimentado.
E à noite, no final da tarde à noite, você vem para a moeda japonesa, tá vendo? Ó, abriu a boca para cima, você entra comprado. Tá percebendo como que não é difícil? Aqui, ó, é quando ele está nadando de lado, ó, tá vendo? Toda essa parte aqui, ó, sem muita direção. Aqui ele chegou a abrir a boca para cima um pouco, tá vendo? Depois ele fecha, fica meio perdido. Acabou que se você não tivesse estopado, porque ele não abriu a boca para baixo, percebe aqui, ó? Ele ficou fechado e meio que nadando, ó. Ficou nadando de lado. Como ele não abriu a boca para baixo, você poderia ficar numa operação aqui, esperando. Como ele abriu para cima depois, você sairia no lucro. Entende? Então é só isso. O monstro nada de lado. O monstro, ele está sempre nadando no Lago Ness, que é essa tela preta do MetaTrader. Quando o monstro nada de lado aqui, você não faz nada. Você espera, ó, vou esperar. Ou ele abrir a boca para cima, quando ele sobe mergulhando para cima, ele está lá no fundo, que ele vai para cima e abre a boca para engolir os peixes ali, aí você vai comprado, ok? E só vai estopar se ele virar ao contrário, começar a descer para o fundo e abrir a boca para baixo, ok? Então essa didática que eu estou passando pode parecer brincadeira, né? A questão do monstro, abrir a boca para cima, para baixo, aquela coisa toda, mas é uma forma que eu sei que vocês não vão esquecer, ok? É uma forma que eu usei para me mentalizar e que é fácil de entender e você não vai esquecer. Então, o monstro abriu a boca para cima, você entra comprado. Se você entrar comprado e ele fechar a boca e abrir para baixo, aí você estopa, ok? E se ele abrir a boca para baixo, como foi aqui, tá vendo? Ele estava nadando de lado esse tempo todo. Na hora que ele abriu a boca para baixo, que você entra vendido. E aí você ou bota um alvo de 10, né, ou de 15, ou você sai no ponto que você quiser, ok? O alvo é você que vai definir, você vai sentindo no mercado, ok? E o stop também não tem um stop, o stop é de 10 pip fixo, é de 15, não. O stop é se ele virar para o outro lado, abrir a boca para o outro lado, ao contrário do que você foi, aí você estopa essa operação, e além de estopar, você abre para o outro lado, porque se ele abriu a boca para baixo, você vai vender. Se ele abriu a boca para cima, você vai comprar, ok? Então é isso aí, essa é uma estratégia fantástica, às vezes dá para fazer bem alavancado. Outra coisa que eu quero passar a minha experiência, eu vou repetir, o Forex para mim é um tipo de mercado para a gente arriscar muito, ok? Porque se você não quer arriscar, você pode operar bem devagarinho no petróleo, pelo menos com essa estratégia do M5. É claro que eu tenho uma estratégia do H4, que eu até coloco aí na nossa área VIP mais longa, essa é com o lote bem pequenininho a longo prazo, então é uma estratégia conservadora. Mas esse Forex que eu gosto aqui do M5 é para a gente arrebentar, é para botar lote alto, para entrar alavancado, já que o stop é curtinho, porque geralmente você vai perder uns 10, 12, 15 pips quando ele abrir a boca para o outro lado contra você, aí você estopa sem dó e pronto, ok? Então você vai calcular, tá? De forma que você consiga trabalhar alavancado aí. Então é uma estratégia para você operar, já que o stop é curto, porque geralmente quando ele vira a boca para o outro lado, se você perder, você vai perder no máximo uns 15 pips, mais ou menos isso, salvo algumas exceções de muita volatilidade. Então é uma estratégia que dá para alavancar bastante. O que é alavancar bastante? Usar um lote bem alto. Se você com uma conta de $100, se você usar $1 por pip, $2 por pip, numa conta de $100, se você usar $2 por pip, vamos colocar, numa conta de $100, se você pegar 10 pips, são $20 de lucro, R$40, colocando o dólar R$2, estou arredondando para baixo, ok? Então é isso, que eu quero dizer isso, é uma estratégia M5 para você arrebentar aí forte. Se você não quer ter risco, coloque seu dinheiro numa conta de H4 segura. Vamos supor que você tem $10 mil, coloca numa conta segura, conservadora, com lote muito pequeno, e aí você tenta fazer 20%, 30% ao ano, para ganhar da poupança o máximo possível, já que a poupança é em torno de 5% ao ano, e olhe lá, ok? Então 30% ao ano seria espetacular, com risco baixo, ou no petróleo, ou em ações da Bovespa, seja como for. E aí os lucros que você tem, aí você pode puxar para o Forex e vai com lote alto, para arrebentar, tudo ou nada. Se você perder aquele $100, 200, 300, 400 ou 1.000, depende de quanto você tem de lucro para você colocar, se você perder, você não vai quebrar, porque você usou um lucro, tá certo? Então tudo isso tem que ser observado. Essa é a experiência que eu passo para você nesses anos todos que eu aprendi. Forex é fantástico, mas o M5 no scalp, use com consciência, alavanque em cima do lucro. Bacana? Então mais uma estratégia excepcional, eu tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro bastante, é muito legal. Claro que como é bem alavancado,
use lucro, seja inteligente, não use o seu salário, não use o dinheiro que você não pode perder para arriscar nesse mercado com uma estratégia desse nível. E vamos forte, abrem a conta lá na Light Forex, tem o meu link lá para eu poder dar o apoio quando for preciso. E aí sim, neste tipo de estratégia, com capital que você pode arriscar, vamos com tudo para cima, é isso que eu faço. Não quer arriscar? Deixa o seu dinheiro grande lá no H4, no petróleo, ou em ações Bovespa e tudo mais, ok? Fantástica, mais uma estratégia, essa é exclusiva da área VIP, não vai estar na área gratuita, então sinta-se privilegiado por estar vendo essa estratégia. E tragam, indiquem seus amigos e conhecidos para participar do nosso site 10.000aomês.com e virar VIP, porque sempre vai ter coisa diferenciada e bacana na área VIP, ok? É uma estratégia que eu uso pessoal na minha vida, dá muito retorno. Às vezes eu tenho uma conta que eu coloco 2 a 3 mil, assim, não é uma conta tão grande, mas que eu faço uma operação que me dá $500 de lucro, $300 numa operação. 200, ou seja, 400, 500, 600 reais numa operação, e às vezes eu faço 3, 4 operações em 4 dias, 5 dias. Então eu estou falando de às vezes ganhar 2 mil, 4, 5 mil reais em uma semana com uma conta não tão grande. Uma conta de 2, 3 mil dólares, às vezes me dá 2 mil dólares em uma semana, ou seja, 4 mil reais em uma semana, usando lucros de outras contas que eu tenho mais conservadora, ok? Eu corro risco alto porque eu uso lucro. Então é isso que eu indico para vocês. Aí você vai ter que ver o dinheiro que você tem para arriscar, $100, 50, 200, 500, qual o lucro que você está tendo em qual lugar. Pode ser lucro de um multinível, pode ser lucro de uma outra conta conservadora de petróleo, de ouro, de Forex, pode ser lucro da Bovespa, pode ser lucro de qualquer coisa, qualquer negócio que você tenha, desde que você entenda o seu risco, ok? Então abra a conta lá, quem quiser, com o link lá, que a gente tem aí na área, nos outros vídeos, na parte gratuita até tem o link, ok? Eu vou colocar o link também acima desse vídeo aí, e quem não tem ainda, e vamos lá, vamos encarar com responsabilidade, com inteligência, ok? Sabendo como fazer o risco aí valer a pena para o nosso lado. Um abraço, sucesso, espero que você tenha gostado dessa estratégia fantástica aí que eu estou passando na área VIP. Um abraço, sucesso, até a próxima.